E aí, turma, beleza? Hoje eu vou falar de um livro que se chama Design para o Mundo Complexo, de Rafael Cardoso. Ele é um livro de 2012 e ele foi bem importante na minha trajetória acadêmica, porque em 2012 eu passei no mestrado da URGS. O tema da prova daquele ano, para entrar no mestrado, dentre todas as outras provas também, né, que tem entrevista, análise de currículo, avaliação do projeto de pesquisa, mas a prova, o tema da prova escrita era complexidade no design. E eu estava justamente terminando de ler, ou já tinha terminado, na verdade, né? Já tinha terminado o livro Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Então encaixou super bem e passei no mestrado, e acho que grande parte também foi porque eu tinha lido esse livro. E esse ano eu peguei de volta ele na biblioteca da URGS para poder relembrar o que eu tinha lido. Então sugiro que vocês leiam. Ele continua sendo super atual por causa da sua temática e porque o mundo está cada vez mais complexo. Bora direto para o resumo agora. Esse aqui é o Rafael Cardoso. Ele não é designer, na verdade, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Botar uma cor mais interessante para dar destaque. Ele não é designer. Ele, na verdade, é um historiador, pesquisador e crítico de história da arte, mas que fez doutorado, acredito que em Londres, não sei, em alguma universidade fora do país. E dentro das pesquisas dele, o que ele mais pesquisou foi justamente design, apesar dele reforçar que ele não é designer. E ele escreveu esse livro que para mim é um dos livros mais importantes do design, apesar dele não ser designer, que é o livro Design para o Mundo Complexo. E os capítulos eles são divididos nesses capítulos aqui. Vamos iniciar para o primeiro capítulo, onde ele fala sobre os propósitos do design no cenário atual. Qual que é o fundamento de se fazer design? E ele começa discutindo sobre o bom design segundo a Bauhaus, né? Onde a gente tem o menos é mais, a forma segue a função e vários termos clássicos, né? Por exemplo, aqui a forma segue a função é o termo mais famoso da Bauhaus e de todo esse movimento modernista. Essa cadeira aqui, por exemplo, de Mies van der Rohe. E ele já começa, né, botando os dois pés no peito da Bauhaus e falando que essa ideia sobre a forma segue a função já não faz mais sentido nenhum. Porque qual que é a função? Daí ele fala, funcionamento é diferente de função. A gente vai ter várias funções no mesmo produto e o que mais significa é a sua função simbólica, é o seu significado. Então, significado e valor simbólico é função. Então, a gente tem que esquecer, segundo Rafael Cardoso, essa ideia de que a forma segue a função prática do objeto. Cadeira serve para sentar, mesa serve para estudar e jantar, e carro serve para ostentar, que a gente tem dinheiro. Mas não, design é muito mais do que isso. E daí ele traz uma citação, uma das inspirações para o livro dele, que é Design for the Real World, que é um livro de Victor Papanek. Se vocês não conhecem Victor Papanek, talvez eu faça um resumo de um livro dele, porque ele é mega importante. E ele fala sobre sustentabilidade lá em 1971. Ele se mantém mega atual hoje em dia. E no livro do Victor Papanek, o Victor fala, movimentos modernistas como The Still, é só abrindo um parênteses aqui, né? The Still, para quem não sabe, é o neoclassicismo, que é o modernismo da Holanda. Então, assim como a gente teve a Bauhaus, a escola de Bauhaus na Alemanha, a gente tem o The Still na Holanda. E ele diz que esses movimentos modernistas refletem uma perversão da estética e da utilidade. Ou seja, os caras estão tão aficionados pela estética e pela utilidade que eles chegam até a dizer, né, qual que é a cor do círculo, qual que é a cor do quadrado, qual que é a cor do triângulo. E assim moldar tudo e a todos, né, com a sua estética e a sua função. Como a cadeira Red and Blue de Rietveld, que eu não vou desenhar aqui, mas que tem o mesmo raciocínio da cadeira Barcelona. Basicamente, nesse capítulo aqui, ele fala, qual que é o propósito, né? E o propósito do design é muito mais do que seguir a função. O propósito do design é criar significado e valor simbólico para as coisas. Daí, ele já vem para o outro capítulo, que é sobre contexto, memória e identidade. Eu acho que esse aqui é o melhor capítulo do livro, porque ele fala que o objeto ele existe num espaço-tempo, ou num tempo-espaço, né? O exemplo que ele traz é o dos arcos da Lapa. Então, os arcos da Lapa, quando eles foram inaugurados, eles tinham uma cor, uma estética, e eles foram passando e tudo foi mudando em volta, e eles nunca serão os mesmos arcos ao longo do tempo. Mas para ele deixar mais claro sobre isso, ele traz o exemplo de uma cadeira. Então, uma cadeira não é uma cadeira está para sentar. Então, tem relação do seu uso e do seu contexto. E eu acho que isso aqui é bem legal. Tipo, uma cadeira está, ela não é. O que ele quer dizer com isso? Aí ele traz no livro o exemplo que a gente tem aqui, que é de uma cadeira de bar. Quando o bar está aberto,
a cadeira do bar está na sua posição tradicional aqui, né? A gente está utilizando a cadeira e sentado na cadeira. Só que imagina se os garçons em volta começam a virar as cadeiras e colocar nesse formato aqui. Qual que é a percepção de vocês que estão no bar sobre isso? Então a cadeira aqui ela não é só mais para sentar, mas ela é para avisar para o pessoal que o bar está fechando e que não é para ficar bebendo até mais tarde porque o garçom já está fechando aqui. Então essa simbologia da cadeira com certeza significa que a cadeira não é para sentar nesse contexto. Por isso que o objeto ele existe dependendo do seu contexto de uso, né, e do seu espaço. Para exemplificar com algo prático do design, o Rafael Cardoso traz aqui a cadeira dos irmãos Campana. Fizeram essa cadeira vermelha, né, que foi um sucesso e que vendia internacionalmente. E eles são famosos por vender produtos caros para pessoas que compram produtos caros. Então o valor simbólico é de maior valor. E a Melissa, então, contratou os irmãos Campana para fazer uma nova sandália, um sapato. E daí os irmãos Campana fizeram uma Melissa com a mesma estética da cadeira que eles tinham feito, usando os mesmos materiais. Se parar para ver qual que é o custo dessa cadeira e o custo dessa sandália, talvez o custo em material seja 50 centavos, mas ela é vendida por R$180. E por que isso, né? Porque tem todo esse valor de contexto, de uso, de espaço e de tempo. Então a pessoa que vai comprar essa sandália, ela vai já entender essa relação. Só que faz parte também a Melissa poder atingir o público, né? E o público entender o que é que os irmãos Campana fazem. Se tu não sabe quem é os irmãos Campana, comenta aqui embaixo que tu nunca tinha ouvido falar sobre eles. Que talvez essa campanha aqui da Melissa não tivesse funcionado. Já o terceiro capítulo, eles falam sobre a vida e a fala das formas. Como as formas podem dizer algo. E o significado como um processo dinâmico. Então as coisas vão mudando. E aqui também é muito bom os exemplos que ele traz, que um dos exemplos principais é a cadeira mole, do designer Sérgio Rodrigues, já falecido Sérgio Rodrigues. Essa cadeira aqui, se vocês observam, bem larga, bem de relaxamento, assim, é para ficar bem descontraído. E ela foi projetada originalmente para o fotógrafo Otto Stupakow, mas ganhou o gosto internacional da época, porque ela tinha o que eles chamavam de estilo Brasil. Como lá fora Bossa Nova estava em alta e essa percepção do que é o Brasil estava muito relacionada à música, à boemia do Rio de Janeiro e ao viver mais descontraído e relaxado do brasileiro, essa poltrona ficou mega famosa em feiras internacionais, como feiras na Itália. E o Sérgio Rodrigues, então, ficou mega famoso por fazer cadeiras no estilo Brasil, mas que na verdade não é necessariamente estilo Brasil, mas é estilo Brasil. Porque ele se constrói, né, o estilo através desse contexto de uso e de tempo. Então, o Rafael Cardoso traz exemplos muito legais nesse sentido de que a gente transforma, né, os objetos e torna eles objetos que falam, que transmitem. E daí ele traz aqui o exemplo de garrafas e como o código visual das garrafas representa o que tem no líquido, né, o que tem dentro da garrafa. Ou seja, eu consigo identificar que isso daqui tem vinho dentro só pelo formato. Eu sei que o vinho tem um formato diferente do espumante, que é diferente de uma vodka absolute, que é diferente de um rum, que é diferente de um martini e que é diferente de uma embalagem de azeite. Então, como designer, eu posso moldar essa percepção cultural do que é cada elemento, né? Apesar do que o que é mais importante é o que está dentro da embalagem, não necessariamente a embalagem. Para exemplificar bem isso, eu trago essa embalagem aqui. Vocês sabem de quem é? Quer dizer, a pergunta é, qual a empresa que fez essa embalagem? Todo mundo sabe, né? Então, essa embalagem de Coca-Cola, ela é indiscutivelmente reconhecida no mundo inteiro. Independente se o cara fala chinês, se fala espanhol, português, inglês, alemão, hebraico. É um código visual universal. E aí foi criado por esse cara aqui que vocês também devem conhecer. Recomendo que conheçam. Que é Raymond Loewy. E talvez vocês não conheçam ele, mas vocês já viram coisas dele. E ele faz desde logotipos da Shell até locomotivas. Fez, na verdade, né? Porque ele já morreu há bastante tempo. Mas ele já fez embalagem, já fez logotipo, já fez até a Estação Espacial Americana. Então, ele fez coisa pra caramba. E recomendo vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Raymond Loewy. E daí, através desse processo de ressignificação das coisas e transformação das coisas, ele fala que não existe lixo. Que lixo, na verdade, é a morte do significado. Essa embalagem aqui é uma embalagem de Coca-Cola. Então ela dura com o consumidor 2 minutos.
3 minutos, que é o tempo que a pessoa tem para beber essa Coca-Cola. Depois ela vira descarte, porque ela já não tem mais significado, ela não contém mais o líquido, ela não apresenta a marca, porque tá vazio, então ela é descartada. Mas se ela fosse uma garrafa onde a gente colocasse um significado dela, de que ela é uma garrafa de CrossFit, ela teria os mesmos materiais, mas ela teria uma vida útil muito maior, porque o significado do produto muda. E talvez esse seja o principal legado que esse livro traz, que é a gente, quando projetar, perceber na importância do significado das coisas. E daí ele também fala um pouquinho num capítulo que se chama Caiu na Rede é Pixel, que é esse processo de ressignificação das coisas, quando a gente passa para o digital, ele é ainda mais desafiador, né? E daí eu trago, por exemplo, Pictus, onde eu digo para vocês, se vocês quiserem, salvem esse resumo. Mas o que significa salvar, né? Qual que é o código visual? Pode ser esse daqui, que é um símbolozinho do Instagram para salvar. Pode ser esse aqui, que é um disquete, que é na década de 90 se salvava as coisas em disquete. Ou pode ser esse aqui, que representa salvar algo nas nuvens. E tudo isso significa salvar. Então, quando a gente vai para as relações de significados através do digital, é muito mais difícil, né? E muito mais complexo. A gente tem, segundo o Rafael Cardoso, lá em 2012, a gente tinha muitos desafios do admirável mundo virtual. E imagina hoje, com inteligência artificial, criação de imagens ultra rápidas e totalmente fora de contexto, é um desafio bem grande. E para finalizar o livro, ele traz o capítulo Novos Valores para o Design. E aqui ele volta a criticar lá o início do livro sobre os ensinamentos da Bauhaus e como isso impactou, né, em toda uma história do design aqui no Brasil. E ele fala que surge, no mundo complexo que a gente vive hoje, uma desmaterialização de objetos. Ou seja, o objeto ele não pertence só ao objeto em si material, mas ele é um objeto que pertence a várias coisas. Então, a desmaterialização de objetos, usualmente considerados sólidos, em objetos que são puro pensamento. Na verdade, aqui o puro pensamento não precisaria ser puro pensamento, né? Mas o que eu trouxe aqui é o livro dele, que eu nem tenho em mãos aqui, porque eu já devolvi para a biblioteca, mas eu peguei, li, devolvi e tô fazendo um vídeo, e tô fazendo um resumo, e é tudo digital, e eu posso mostrar numa aula, e algum aluno pode baixar, e tanto vai existir o resumo, quanto o meu vídeo, quanto o livro, e todos eles vão mudando de significado ao longo do tempo. E isso é muito bacana. Assim como a significação do meu celular aqui, né? Que serve como... Não sei se vocês perceberam nos vídeos, mas eu uso o meu celular como microfone. E eu uso um copinho da minha filha, do aniversário da Laura, de 2 anos. E esse aqui é o meu tripé com microfone. Então eu tô totalmente mudando o significado dos objetos quando eu faço isso. Mas a ideia do livro não é o usuário mudar o significado, mas sim o designer mudar o significado das coisas e de todos os projetos que ele faz. Ele termina bem polêmico aqui, né? Polêmica. Abaixe o ensino e viva o aprendizado. E o que eu acho mais legal aqui é que ele fala, você não é designer, você está relacionando ao contexto, ao uso, ao espaço, ao tempo. Você sempre está e não você é. E daí ele fala um pouquinho sobre regulamentação e se ele é a favor ou contra a regulamentação, mas não é esse o foco. O foco é usar o aprendizado como um processo de design também. Porque já que design a gente está sempre evoluindo, sempre criando e projetando, o ato de aprender design é um ato de aprendizagem e não um ato de ensino. Não é passar o conhecimento para alguém, mas sim é essa pessoa desenvolver o seu próprio conhecimento. Basicamente é isso então que ele fala sobre viva o aprendizado. Ou seja, estude, você estude e não espere que outras pessoas digam que menos é mais, a forma segue a função, ou dogmas de escolas modernistas para dizer o que é correto ou errado. Bem polêmico. Mas para finalizar o vídeo, o mais interessante do livro é a gente considerar que o design é a área que mais tem relação com diversas áreas e atua em várias áreas. E principalmente, o designer usa pensamento sistêmico. Ou seja, o designer precisa saber de arquitetura, precisa saber de psicologia, precisa saber de ergonomia, precisa saber de engenharia, antropologia, história, filosofia. Então tudo isso ele finaliza na página 234. Falando que talvez designer seja a profissão mais importante para um mundo complexo como a gente tem hoje em dia, mas como fala Papanek também, talvez o designer seja a profissão mais perigosa do mundo. Porque produzimos carros que vão de 0 a 100 em 2 segundos e podem matar uma pessoa em milésimos de segundo também. Mas eu não quero acabar esse vídeo de forma negativa. Para finalizar esse resumo, eu acredito que o livro traz principalmente essa noção de que, claro, o mundo é complexo, mas para a gente fazer design em um mundo tão complexo, a gente tem que entender quais são os significados das coisas e como a gente cria significado e não só como a gente cria forma e como a gente cria função.
como dizia lá nas escolas modernistas. Se Rafael Cardoso me permite, eu acho que ele falaria assim, ó: forma não segue a função, forma segue o significado. A forma segue o significado, que é a moral desse livro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, porque esse aqui é livro básico sobre design, que todo mundo deveria ler. Certo, turma? Então é isso. Nos vemos nos próximos resumos. Pretendo aí fazer mais alguns resumos até o final do ano. E acompanhe também alguns dos outros resumos que eu já fiz, porque esse já é o 12º resumo. Já fiz 12 livros nesse ano, o que eu acho muito legal. Imagina quando eu tiver 50 livros feitos. Vai ser bem massa. Mas daí para isso eu preciso que vocês também comentem aqui e digam quais livros vocês gostariam que eu fizesse resumo nas áreas de design, criatividade, inovação e desenho, que são as áreas que eu pesquiso. Beleza, turma? Ok? Então é isso aí, nos vemos no próximo resumo. Semana que vem tem outro, que é o que eu já tô acabando, que é o Políticas no Design. Mas aí, semana que vem eu mostro pra vocês. Um abraço e até a próxima.